Prezados irmãos, com a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que estamos aqui, mais um vídeo, para trazer mais uma palavra de Deus para você que está aí assistindo. Quero dizer que seja bem-vindo, as pessoas que têm chegado agora, para estar aqui juntos, acompanhando a palavra do Senhor, que você se sinta abraçado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, sinta-se à vontade para estar ouvindo a palavra do Senhor junto conosco. E desde já quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, se você não puder abrir a Bíblia, mas que você escute com carinho essa palavra que o Senhor tem para te dizer. Hoje nós vamos ler no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, onde vai nos dizer a palavra do Senhor. Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha a achá-la. E chegando-a, a põe sobre seus ombros gostoso, e chegando à casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A palavra do Senhor vai nos falar que Jesus ele está contando uma parábola e ele também conta a parábola da dracma perdida. E todos começam a chegar até Jesus para ouvir aquela palavra que Jesus estava pregando, e dentre essas pessoas chegam pecadores, chegam publicanos, para ouvir o que o mestre tinha a nos ensinar. Esse é o primeiro ponto, né? Chegam-se todos querem ouvir a voz de Jesus, porque Jesus ele chegava nos lugares onde ninguém queria chegar. Jesus falava com pessoas que ninguém queria falar, pessoas que ninguém queria falar. E aquilo chama a atenção dos fariseus e dos escribas, que começam a murmurar entre si e começam a se questionar quem era esse que falava com os pecadores. Né? Versículo número 2 diz: E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Eles não conseguiam entender como Jesus conseguia estar com aquelas pessoas que não eram bem vistas pela sociedade. E isso é uma grande característica de Jesus. Jesus ele não se limitava ao que as pessoas pensavam, ao que as pessoas queriam, a maneira que as pessoas queriam que ele se comportasse. Porque Jesus, ele rompia essas barreiras. Jesus quebrava esses protocolos. E isso nos mostra o impacto tão grande que Jesus causou, conseguindo chegar a todas as camadas da sociedade. Jesus ele conseguia chegar a lugares que ninguém imaginava que seria possível chegar. Com a sua palavra reta, objetiva, ele não se preocupava em elogiar, em ser bem visto, em ser bem compreendido. Ele pregava aquilo que tinha que ser pregado. E isso é algo muito difícil nos dias de hoje, porque a grande maioria das pessoas que pregam querem pregar de maneira bonita, de maneira eloquente, esquecendo de pregar a verdade do Evangelho. E qual é a verdade do Evangelho? Que Jesus ele cura, batiza, oh aleluia, com o Espírito Santo, ele salva e ele está voltando. Para que nós venhamos chegar ao reino dos céus, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Isso tem ficado para trás com palavras que alimentam o nosso ego, com palavras motivacionais, e esquecendo que o reino dos céus é um caminho estreito, já diz a própria palavra. Não é um caminho de facilidades, mas um caminho de renúncias. Mas Jesus conseguia chegar a essas pessoas com a verdade das suas palavras. E quando Jesus ele está ali falando com aquelas pessoas, ele usa uma parábola, a parábola da ovelha perdida. E isso é tão poderoso.
Isso é uma palavra maravilhosa, porque Jesus ele começa a usar a parábola de um homem que ele tem 100 ovelhas, mas no meio dessas 100 ovelhas, uma se perde. E para muitos, talvez aquela ovelha não tivesse valor, porque ele já tinha 99. 99 ovelhas era um número muito maior do que uma ovelha. Será que valeria a pena, compensaria o esforço de deixar as 99 para procurar só uma ovelha? E Jesus começa a me fazer imaginar essa situação. Imagine um pastor caminhando ali em meio ao deserto com as suas 100 ovelhas e de repente, quando ele conta, está faltando uma, só havia 99. Como ele deixaria aquele rebanho numeroso para ir buscar apenas uma? Talvez para mim e para você não fizesse sentido, para mim e para você não valeria a pena o risco de deixar as 99 em busca de uma. Mas Jesus, ele age diferente. E é isso que me alegra, porque Jesus, justamente como foi dito, ele quebra os protocolos e ele mostra para nós que cada ovelha tem o seu valor, cada ovelha tem um preço. E esse preço não foi comprado com coisas corruptíveis, não foi com coisas vãs da terra, não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com o precioso sangue do Cordeiro, o sangue limpo e purificado que foi derramado naquela cruz. Jesus, ele é o bom pastor. Ele é aquele pastor que arrisca as 99 em busca de uma, porque uma alma para Jesus, ela tem valor. Talvez por algum momento você tenha se afastado dos caminhos do Senhor. Talvez por alguma situação que tenha acontecido na tua vida, você achou que não valeria mais a pena, porque já foi dito, o caminho ele é estreito e ele é de dificuldades. O evangelho não é um caminho de facilidades. Não é um caminho que você vai seguir e as portas vão se abrir. Pelo contrário, na própria palavra, no Evangelho segundo escreveu João, Jesus diz que o mundo vai nos rejeitar, porque nós não somos do mundo, nós não pertencemos a ele, então ele não vai nos aceitar. Nós seremos sim caluniados, seremos agredidos, não seremos compreendidos porque não pertencemos a este mundo. E talvez estar na casa do mestre traga feridas. A própria palavra do Senhor vai nos dizer no Evangelho segundo escreveu Mateus, que o joio ele cresce no meio do trigo, mas haverá um grande dia da ceifa. E o Senhor ele vai voltar como ceifeiro para buscar os seus. E tudo aquilo que não pertence a ele será lançado no fogo. Será esquecido, será cortado. Mas aquilo que pertence a ele, o trigo que sustentou, que ficou firme, será levado para a nova Canaã. Vale a pena ser fiel, vale a pena esperar no Senhor. Por mais que você tenha sido machucado e ferido, o Senhor ele traz hoje uma palavra de renovo ao teu coração. No Evangelho segundo escreveu João, ele também diz que não nos deixou órfãos. Eu gosto de guardar essa palavra em meu coração para os momentos de dificuldade. Ele diz que ele partiu, ele voltou para o Senhor, ele voltou para Deus, para o Pai. Mas ele deixou o Espírito Santo, o Consolador, aquele que ouve os nossos gemidos inexprimíveis, aquele que colhe as nossas lágrimas e interpreta cada lágrima derramada para o Pai. Você não está só. No meio desse deserto, no meio desta dificuldade, você pode até ter pensado que o pastor tinha te esquecido, mas o Senhor me usa para vir até você para dizer: você não está sozinho. Você não foi esquecido. A palavra do Senhor, ela nos diz, lá em Isaías, capítulo de número 49, aleluias, versículo de número 15. Ele diz: porque uma mulher esquece-se tanto do filho que cria. Aliás, pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Eis que na palma da minha mão te tenho gravado.
Mesmo que uma mãe que amamenta o seu filho esqueça dele, o Senhor não se esquece de nós. Será que você pode compreender quão grande esta mensagem é? Quão maravilhoso é entender que não existe nada que possa nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 38 diz: porque estou certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo, nosso Senhor. Paulo já estava nos mostrando de que nada pode, nada é suficiente para nos separar do amor de Jesus, porque ele, como cordeiro, foi crucificado naquela cruz para que estivéssemos aqui hoje. O véu do templo se foi rasgado, oh aleluia. Ele rompeu as barreiras por nós, para que hoje tivéssemos livre acesso ao Pai. Eu não sei como você tem se encontrado hoje, eu não sei qual é a maneira que o teu coração está, mas eu quero te dizer através dessa palavra que foi pago um precioso pela minha e pela tua vida. Talvez o inimigo tenha colocado barreiras, dizendo para você que você não tem valor. E talvez ele até tenha dito para você que o tempo já passou. Por que voltar agora? Você já fez tantas coisas, já praticou tantos pecados. Por que voltar? Mas o Senhor está dizendo para você hoje, porque ainda dá tempo, ainda tem esperança, a trombeta ainda não soou. O Senhor ainda está esperando. Jesus me lembra de Davi, quando Davi diz que está no deserto, um pastor que enfrenta leões e ursos para salvar, para arrancar a ovelha de suas garras. É este o pastor que te chama pelo nome. É este o bom pastor que diz que tu estás gravado sobre a palma de suas mãos. É este o pastor que te chama de volta e diz: volte, filho meu, porque ainda dá tempo. Eu ainda estou de braços abertos esperando por ti. Mesmo que muitos fariseus e escribas não dê nada pela tua vida, o Senhor, tem algo preparado para você. O Senhor, tenho algo diferente contigo, tenho algo diferente na tua vida. A palavra diz que Jesus está dizendo que haverá alegria no céu. Haverá muita alegria por uma ovelha que se perde, mais do que por 99 justos que não se arrependem. O Senhor se alegra no arrependimento. Que você possa ficar com essa palavra, guardá-la ao seu coração e entender que o Senhor, Ele te chama. Há algo sendo preparado para a tua vida. O Senhor, Ele tem planos para nós, mas muitas vezes os planos não acontecem porque nós temos o poder de decisão. Nós decidimos o que queremos ou não. E a decisão que nós tomamos sem partir do Senhor, há um preço alto a ser cobrado. Mas quando nós decidimos viver o que Deus tem preparado para nós, renunciando às coisas corruptíveis para viver o sobrenatural, a alegria no céu. O Senhor, Ele não nos deixa, Ele não se aparta de nós, por mais que Ele esteja em silêncio. Mas o Senhor, no tempo certo, Ele vai usar alguém para dizer para você que você é uma ovelha preciosa, que você foi comprada com um sangue precioso. Fique com essa palavra da parte do Senhor. A paz do Senhor Jesus para você.